E eu pensando que seria apenas a troca dos resistores de emissores. Olha como é que está o estado da placa. Até com medo de ver esse capacitor inclinado aqui, que às vezes quando o eletrolítico está inclinado é porque a borrachinha dele tufou, mas parece não ser o caso desse aqui. Não é o caso. Eu tenho 1, 2, 3. Eu estou calculando aqui que seja o preço por colocar resistor de emissor de baixa potência. Tem as duas opções: queimar os resistores para não sacrificar o transistor, ou ao contrário, né? É de se pensar. Vou trocar, vou ver cada valor aqui desses resistores, vou trocá-los e depois acrescentar os resistores que eu vou colocar de 3 watts. Olha, o original é de 2, vou colocar de 3 watts para suportar um pouquinho mais. Fica aquela pergunta, né? Os saídas foram poupados porque os resistores queimaram? É uma questão, né? Vamos trocar. Colocados os 6 resistores. Agora vamos tirar esses resistores aqui. Estou intrigado com como pifou a resistência da proteção, a inércia dos BDs fizeram ele suportar. Esse 390R também. Aqui passa a ideia que a proteção quis entrar em ação. Você entende isso? A proteção ela ficou com muita vontade de entrar em ação, mas aí exigiram muito além do que ela poderia fazer. Parece que é o mesmo daqui, o 390. Estou limpando para poder fazer a leitura. 390, 680. E esse aqui é o só de... Deixa eu ver mesmo, confirmar. R$390 também. Limpeza para poder fazer a leitura dos componentes. Esse capacitor aqui está preto mais por ter caído a fuligem nele. Ele não está queimado, aí tá bom. Espero que esses transistores aqui não estejam me enganando. A gente mede ele, pensa que não queimou, e às vezes os dois queimaram. R$470. O estrago não foi pequeno. R$680, 390, R$470, 470, faltação de 390. Já tá lá o de 680R. Então aqui os de 470. Vou colocar no lugar. Todos os componentes foram trocados. 680, 390, 470, ponto 47. Eu vou ligar na lâmpada para ver se ainda tem alguma anomalia, se algo vai aquecer. Pode ser o transformador ou não.
ver aqui. Esses daqui ficaram morninho. Esse aqui tá um pouco quente, esse aqui, ó. Morninho. Esse aqui tá estranho, o transistor. O comportamento dele, ó. Tá quente. Mesmo na lâmpada, sem dissipador e sem sinal, ele tá quente demais. Vou ver o que tá acontecendo aqui. Mas já deu áudio, quer ver? Então já deu áudio. Mas eu vou analisar esse transistor aqui, que ele está esquentando demais. Só ele está com fuga. Vou verificar. Olha, o amplificador, ele deu o sinal de áudio. Mas aí, olha, como eu medi por cima, eu considerei que estava bom. Mas olha aqui, ó. Olha o resistor como tá. Você tá vendo ele aí carcomido? Eu medi por cima e pensei que estava tudo bem. O resistor tá com problema. Não sei porque esquentou só esse transistor aqui. Eu tô verificando se tem alguma coisa errada aqui com a proteção. Olha, no procedimento de montagem, quando eu dei o torque nesse transistor, eu escutei um estalo, como se tivesse um grão de areia ou algum pedaço de metal furado a mica. Aí eu desmontei para fazer a aferição. Quando te dá aquele torque, é para simplesmente apertar e a pressão ser do parafuso no transistor. Mas eu escutei um estalo. Então a gente olha com cuidado, olha. Realmente tem uma sujeirinha bem ali, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui fura a mica. E aí, no meio da música, ela explode, estoura o transistor. Era só aquele mesmo lá. Eu já vi limalha de solda aqui nos transistores. Aí eu já vi até aparelho novo. Aí quando eu tirava o transistor tinha lá uma lasca de solda toda amassada entre a parte metálica do transistor e aqui a mica. Acho que agora tá bom, né? Tá. Só dar uma ajeitada aqui nesse isolador que ele ficou um pouquinho inclinado na manta, só isso, mas o resto tá bom. Encontrei, olha. Não sei se vai dar pra você ver aí, mas perto do canto aqui onde tá meu dedo, há um relevozinho, é onde tava o metal. Eu fiquei tão suspeitando dessa mica, inclusive ela estava trincada, que eu troquei logo por essa manta aí. E não tinha problema nenhum. Deve ser aquela questão de ganho diferente, alguma coisa assim. Inclusive essa impossibilidade de fazer os transistores exatamente iguais que dá espaço para fazer o flip-flop, o oscilador duplo T. Tá aqui, ó, o aparelho está energizado. Isso é o BIA mesmo dos dois canais, um toroidal. A construção não é. Agora eu vou ligar direto e botar som no amplificador. Olha aqui, olha só, querida, tirando esses dois aqui, esses três aqui. Olha aqui, quantidade de componentes. Não foi pouca coisa não, olha. Todos os resistores de emissor, todos os resistores de proteção. Olha, eu tirei os dois resistores transistores da proteção, tá? Para ver se eles estavam bons, que às vezes eles enganam a gente. Uma vez eu estava consertando no amplificador, aí não zerou, ficou tudo estável, atenção. Aí ficava rachado o som, não sabia o que era. Aí sempre eu testava por cima o transistor e dava aquela leitura de baixa resistência, que depois ele está em paralelo com uma resistência e dá um valor baixo. Aí eu insisti, o que tá vendo? O que tá vendo era só o transistor da proteção que estava em curto. Curto não, era uma fuga bem alta mesmo. Fuga bem baixa, na verdade.
Vamos energizar fora da lâmpada. Olha o que eu estou enfrentando no meio do concerto, ó. Estou consertando a potência e estou enfrentando isso aqui, ó. Eu não sei porque ele fez isso aqui no ventilador. Não sei porque arrebentou aqui o fio. Ele é de 3 pontos, ó, 3 contatos. Eu não tenho de 3, eu vou usar esse aqui, ó. Vou encaixá-lo perfeitamente aí, soldar cada um em algum seu lugar específico. Descobrir primeiro onde é cada um. Olha só, querido, o vício. Aqui é o menos 14, menos 15, tá? E aqui deveria ser o mais 15, no outro diodo. Olha como tá. O que significa? Nós temos problemas onde eu não queria que tivesse. Possivelmente aqueles resistores estão com problema. Os 90K, 90K9. Os 15 volts estão problemáticos, então eu tenho problema bem ali, ó. Eu vinha só procurar os 12 volts aqui para saber como é que pode ligar o ventilador. E eu descubro, por procurar a tensão, descubro que não tem 15 volts positivo. Eu já medi todos de 90K9, eles estão bons. Olha, depois de identificar que os resistores não estão com problema, eu fiz o seguinte, eu fui medir as tensões, antes e depois. Antes, e todos têm a tensão de fonte. Aqui, 90K9. Tem tensão de fonte, tem tensão de fonte. Esses dois aqui, após os resistores, eles têm 500 mV. Tem a tensão de fonte e 500 mV. 555. Tensão de fonte lá, 500 mV. Aí quando eu fui medir nesse aqui, ele estava dando tensão de fonte e 100 mV. Aí eu comecei a suspeitar desse setor aqui. Eu fui ver. Aí esse LED aqui, ele está dando como se estivesse em curto. Aí esse LED aqui, ele vem para cá, para esses dois pontos aqui, ó. Eu ainda não estou aceitando que seja o LED, como eu suspeitei no aquele outro conserto dessa potência aqui. É de uma potência que tem a mesma configuração aqui de painel. Então eu vou ver se é o LED. Deixa eu mostrar para vocês aqui como ele está dando leitura de curto, como se tivesse em curto. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Já o outro não tem esse problema. Esse vem aqui do lado, ó, que é o que... Deixa eu ver aqui mostrar. Não tem, ó. Não tem nada de errado com ele. Agora aquele lá apresenta como fosse um curto. Eu vou verificar se é o LED. Eu queria falar com esse engenheiro, mano. Meu querido, é o LED. Aqui. Tá? Aqui é o LED, ó. Eu tirei o único contato que ele tinha com o circuito. Aqui, ó, direto no LED, ó, presta atenção. Viu? LED em curto. Aí, esse LED em curto faz baixar os 15 volts aqui do Zener. Meu querido, eu descobri que eu entendo muito pouco de eletrônica. Vamos substituir esse LED. Olhe bem para esse LED aí, esse dito LED do painel. Aqui, ó. Tá? Dito LED em curto. Aí você lembra, esse do outro concerto, que tá com para mais de 30 mil visualizações, se eu não estiver enganado, ou 27 mil. Do outro conserto que eu fiz naquela potência, que eu consertei, entreguei boa para o cliente, mas ele aconteceu aquele retorno. O defeito eram esses três resistores de 90K9, 90K9, 90K9. Eles estavam alterados, uns muito, outro pouco, outro estava pouco alterado. Agora, aí o que gerava aquele problema? Gerava a queda de tensão positiva. Os positivos iam para 10 volts, como é o caso que estava aqui. Agora, esse LED causou essa diferença de tensão aqui nesse resistor. Todos estavam dando 555 mV. Esse e esse. Todos, digo, os outros dois, né? Esse e esse aqui. Após a tensão de fonte, que ele monitora a tensão de fonte. Esse aqui já estava dando 100 mV. Eu vou trocar esse LED. Lhe mostrei aqui, ó. Olha o dregolado aqui, olha.
Um LED desse, querido. E no físico, deixa eu ver se ele tá visível assim. (14, 15 positivo e 15 negativo. Eu aprendi já mais um monte de coisa dessa potência. Um monte de coisa que eu aprendi. Essa tensão aqui, a tensão positiva, ela está em harmonia com a corrente de bias. O que é que tem a ver uma coisa com outra, né? Mas por causa do raio desses amplificadores de transcondutância aí, essa corrente de bias tem que estar ajustada para que possa haver 15 volts aqui. Eu cheguei até a pensar que o cálculo desse 1K5 aqui, que é para fazer a tensão Zener, para alimentar o Zener, ele estava um pouquinho elevado, mas não, é isso mesmo. Interessante de tudo, querido, que a tensão cai sem componente esquentar. Amplificador de transcondutância, não esqueça, tá? Aqui nessa placa. Ali não havia o problema apenas do LED, como que eu lhe mostrei. E aí depois do LED eu fiquei lutando aqui para estabelecer essa tensão de 15 volts. Ela depende do ajuste da corrente de bias. Aqui, ó, esse potenciômetro aqui, esse tempoto, perdão, aqui e do outro lado, tá bom? Vamos colocar som. O canal daqui tá bom. Deixa eu lhe contar. Esse ajuste de bias aqui eu fiz na experiência. Aqui com a lâmpada. Não tá na lâmpada, tá direto agora, ó. Tá? Não está na lâmpada. Não dá pra fazer ajuste de bias na lâmpada. Eu mexi aqui na chave, parece que ficou menos sensível. Pressão. Opa, tem sujeira aqui nessa chave. Tá aí, querido, ó, potência. Se eu puder, tô com, olha, essa potência aqui me deu muita dor de cabeça. Eu tive que consertar aqui, olha, o ventilador. Consegui um conector, ela veio solta. Eu vou pensar se eu lhe explico esse circuito aí, querido, que ele é um pouquinho chato e trabalhoso de se entender, porque você tem que conhecer muitos outros princípios antes de falar nesses assuntos aí. Mas tá aí, querido, a potência está consertada, graças a Deus. O rapaz, ele trouxe ela aberta, mas eu já consertei, olha, a alimentação do ventilador estava danificada, o LED, o diodo de 24 volts estava danificado, resistor de 10R aberto. E esse mundo de peça aqui, olha, ó, esse mundo de peça aqui, claro, parafusão não, olha, tá aí, ó, 24 volts, olha. O LED danificado em curto, ó, tá? Esse LED do sobrecarga, ali, ó, overload, sobrecarga. Deixa eu testar o do canal, né? Tá baixo o volume vindo lá do estúdio.
canais, tá, querido? Funcionando. Esse amplificador, ele é trabalhoso, ele... Agora, depois de 2 pancadas que eu tô levando, eu já tenho mais ou menos uma noção. A corrente de bias tem que estar ajustada para que não caia aquela tensão de 15 volts, tá bom? O resistor de 90 K9, eles dão problema. Nesse caso não estavam com problema. Boa sorte!